Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui de volta para fazer este vídeo para a glória e honra do Senhor. Esse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. O título do vídeo é "O arrebatamento é um grande livramento para a igreja". Peço para você se inscrever nesse canal. Peço para você assistir o vídeo todo, dar o like, né? E se você possível, você compartilha também esse vídeo, tá bem? Agora veja bem, tem muitas pessoas dizendo que o arrebatamento da igreja não existe. Tem igrejas que não pregam sobre arrebatamento da igreja. Faz parte do corpo de Cristo, mas não prega o arrebatamento da igreja. Outros dizem que o arrebatamento da igreja vai ser na segunda vinda de Cristo. Mateus 24, versículo 30, né? Versículo 29 e 30. Mas vamos ver aqui. A Bíblia diz aqui em Isaías 57, e o versículo 1, ele diz assim: perece o justo e não há quem considere isto no seu coração. E o homem e os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Veja nessa outra tradução aqui de Bíblia Viva, ele diz assim: os homens justos morrem e ninguém dá importância. Morrem cedo os que obedecem a Deus, e ninguém se incomoda ou procura saber, porque ninguém parece perceber de que Deus leva embora o justo antes que chegue o mal, ou antes que chegue o castigo. Então, o justo, a igreja vai ser retirada antes da grande tribulação. Nós vimos que Deus tirou Ló com as suas duas filhas antes da destruição da Sodoma e Gomorra. Agora observe uma coisa aqui. Deus tirou também Noé e os animais que entraram na arca antes do dilúvio. E tem muito mais. A gente não vai falar para o vídeo não ficar tão grande. Agora vamos continuar aqui. Romanos capítulo 5, versículo 9. Ele diz: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Quando a palavra diz assim, salvo da ira, é que nós estamos livres. A palavra salvo aqui não é salvação da alma, é livramento, que nós somos livres da ira. Se fosse para nós estarmos na grande tribulação aqui, era assim, e seremos salvos na ira. Na ira nós estaríamos dentro da grande tribulação. Agora ele disse, seremos salvos da ira. Quer dizer que nós estamos livres da ira. E vamos continuar, que tem mais coisa aqui. Esperando dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira vindoura. Veja que Jesus nos livra, ou nos dá livramento da ira vindoura, ou a grande tribulação. Ele nos livra da ira. Veja bem, ele livra da ira, ele não livra na ira, ele livra da ira. Se tivesse escrito assim, nos livra na ira, aí nós estaríamos dentro da grande tribulação. Mas ele livra da ira. Quer dizer que a igreja do Senhor Jesus não vai passar pela grande tribulação. Vamos continuar aqui de novo. Esse aqui é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, ele disse,
que Deus não nos destinou ou nos reservou para a ira, mas para alcançar a salvação. A palavra salvação que aqui também é livramento, não é salvação da alma, não. Por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Que é o Senhor não nos destinou ou nos ordenou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja do Senhor não vai estar aqui na grande tribulação. Vamos continuar aqui, mais outra aqui, no Apocalipse. Eu li, foi em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Agora vamos ler aqui também, Apocalipse 3, versículo 10. Ele diz, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar o que habita sobre a terra. A palavra aqui, ele diz, também eu te guardarei da hora. Ele não te diz assim, eu te guardarei na hora. Se ele dissesse, eu te guardarei na hora, nós estaríamos na grande tribulação. Mas ele diz assim, eu te guardarei da hora. Então, o Senhor é uma prova inconfundível que o Senhor nos livra da ira futura ou da grande tribulação. Vamos continuar ainda aqui, porque o arrebatamento da igreja não foi uma coisa inventada por teólogo, não foi, mas é prometida nas Sagradas Escrituras. Eu vou falar aqui porque muitas pessoas pensam que ninguém vai morar no céu, mas quem aceita Jesus agora, na época da graça, faz parte do corpo de Cristo e vai morar no céu. Vamos ver aqui, a igreja vai morar no céu? Essa é a pergunta. Ele diz aqui, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo não teria dito. Pois eu vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele disse que vai preparar lugar, ele disse que na casa do pai tem muitas moradas, e que ele ia preparar lugar, e ele disse assim, se assim não for, eu vou não teria dito. Depois, vou preparar lugar, o versículo 3, e quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A igreja de Cristo vai reinar com ele 1000 anos aqui na terra, mas vai estar no céu por toda a eternidade. Mas tem mais novidades nesse vídeo aqui, ó. Presta atenção, esse estudo é muito importante. Você pode até não achar interessante, mas são promessas maravilhosas. Veja aqui, eu li foi em João 14, versículo de 1 a 3. Agora, vamos ler aqui João 10, versículo 6. Jesus disse assim, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Quando ele diz assim, ainda tem outras ovelhas, que ele se refere a Israel, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-la a elas, ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então os céus e a terra, Jesus vai estar no céu com a igreja, vai estar na terra aqui. O período depois do juízo do grande trono branco, aí vai ter a eternidade. A terra vai estar totalmente restaurada, não vai ter pecado. Hoje nós vemos aí o sofrimento dos animais, o sofrimento dos seres humanos, de tantas pessoas por causa da calamidade do pecado. Mas naquele tempo, quando depois do juízo final, então não vai haver mais pecado, a terra vai ser como antes,
Vivendo só, nós adoramos a Deus e o pecado nunca mais vai existir. A morte vai desaparecer para sempre. Agora veja outra coisa aqui. A trombeta. A trombeta do arrebatamento. Num momento, num abrir e fechar de olho, ressoará a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Essa trombeta aqui, ela é exclusivamente para a igreja. Só a igreja que vai ouvir a trombeta. Entendeu? Nada a ver com a trombeta. Tem nada a ver com a trombeta do Apocalipse, capítulo 11 e o versículo 15. Ali vai falar quando Jesus tomar todos os reinos humanos. Porque o reino de Satanás, os reinos espirituais já foi vencido. Jesus já venceu. Aliás, Jesus venceu todos. Agora Jesus ele vai ser cumprido exatamente aquilo que é predeterminado na palavra de Deus. Porque Deus faz as coisas tudo certo na hora certa. Vamos continuar aqui também. Tem muita gente que diz que a igreja vai ver o anticristo. É outra mentira. Porque ele diz assim: e não que vos demoveis das vossas mentes com facilidade, nem vos perturbeis, que por epístolas, que por palavras, que por epístola como se procedesse de nós, supondo que chega o dia do Senhor. Guarde essa palavra, dia do Senhor. E continuando aqui, muitas pessoas pensam que a igreja vai ver o anticristo por causa desse versículo aqui, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem do iníquo e o filho da perdição. Quando ele disse, e ninguém de nenhum modo engane, porque isto, ele se refere à segunda vinda de Cristo, que está no versículo 2. Ele disse que isto não acontece. Primeiro de tudo, a igreja vai ser arrebatada. Depois vem a apostasia, e a revelação do homem do iníquo. Tem pessoas que pensam, que diz que a igreja vai estar... eu escrevi até uma coisa aqui. Pode Jesus deixar a sua igreja abandonada, a sua igreja no meio da grande tribulação? Vem depois 7 anos, ele só vem depois de 7 anos da grande tribulação? Por que Jesus faria isso? Né? Jesus não faria isto. A igreja, Cristo é quem se apresenta para a igreja, não o anticristo. E outra coisa, você pode ver com referência ao versículo 3 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que no capítulo 6 do Apocalipse, versículo de 1 e 2, na abertura do selo ali é o anticristo. Mas Cristo na segunda vinda, lá no capítulo 19, e o versículo de 11 a 21, ali é o Senhor Jesus, ele vem na segunda vinda. Ali não faz parte do arrebatamento de igreja. Você quer ver aqui, ó, que o anticristo não vai ver a igreja? Não vai ser revelada para a igreja? Ele diz aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 8, ele diz: agora sabeis, porém, que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguardando que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. 2 Tessalonicenses 6, 2, de 6 a 8. Como é que ela vai ser revelada? Como é que o anticristo vai ser revelado? Se a Bíblia diz aqui que ele detém. O anticristo ele não pode ser revelado enquanto o Espírito Santo e a igreja não sair da terra. Então pode ver a Bíblia como é que Jesus vai deixar sua igreja abandonada aqui. Nós já estamos há mais de 2000 anos que o Senhor Jesus veio aqui. Agora Cristo faz uma promessa gloriosa para a sua igreja,
ele vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Então, não fique pensando que a grande tribulação vai ser coisinha boa, que você vai lá para a beira do rio, você vai lá para a praia, você não vai ter nada disso, porque você pensa, na época da grande tribulação vai haver muitos terremotos, vai haver muitos abalos sísmicos, muitas coisas vai passar. E uma das coisas muito mais difíceis que vai acontecer na grande tribulação é a fome. A grande tribulação é um juízo maior que Deus traz para sobre o homem. E ele disse que ele nos livra da ira, ou nos livra desse juízo. Ele não livra na ira, ele nos livra da ira. A igreja não vai estar aqui. Aí se você pensar que Jesus vai vir depois do milênio, e muitos até não creem que existe o milênio, mas o que está previsto na palavra de Deus é o arrebatamento da igreja, a chegada do anticristo e a grande tribulação. Então, veio o dia do Senhor. O dia do Senhor é um período que vai durar durante a grande tribulação até a segunda vinda de Cristo, na guerra do Armagedon. Quem ficar ali vai passar por coisas difíceis. Eu não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui. E tenho certeza que Jesus vai me levar. E todos aqueles que já confessaram o nome de Jesus como seu único Salvador. O arrebatamento da igreja é o maior livramento. E é a maior bênção que nós já podemos alcançar. Sermos livres deste mundo, porque esse mundo é muito perigoso. Não fica pensando tanto fisicamente como espiritualmente. Nós estamos num mundo muito perigoso, que nos oferece tantas coisas. E muitas vezes nós se enganamos. Nós pensamos às vezes que a coisa é mil maravilha. Mas tenha cuidado, porque você não sabe a hora que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. A Bíblia diz que é no piscar de olhos. O arrebatamento da igreja é no piscar de olho. É em fração de segundo. Não dá tempo para pensar. Quando você pensar que não, o arrebatamento aconteceu. Tem gente que duvida. Tem gente que não crê. Mas é um problema de cada um. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados os que creem. O Senhor Jesus falou, diz que bem-aventurados é os que creem. Quem for ficar aqui vai ficar sofrendo, vai passar muitos sofrimentos. Quem vai ficar aqui na grande tribulação é essas pessoas que hoje não aceitam Cristo e que é chamado de mártires na grande tribulação, que eles vão aceitar Cristo. Eles reinarão com Cristo, porém não faz parte da igreja. Eles serão ressuscitados, eles morrem na grande tribulação, vai ser ressuscitado na segunda vida de Cristo, reinarão com Cristo 1000 anos, porém não faz parte da igreja. Então, vamos estar esperando o Senhor Jesus, que ele virá. Ele nos prometeu e ele não mente. Amém? Jesus que abençoe. Estude esses versículos que eu passei e coopere aí. Não tenha pena do like, pode dar like à vontade aí. Faça a sua pergunta aí, pode fazer a sua pergunta aí e Jesus que abençoe.